Olá, foi realizada recentemente aqui na Câmara dos Deputados audiência pública para debater a participação do Brasil na Cúpula do Clima. Na reunião foi discutida também a contribuição nacionalmente determinada, conhecida como NDC, que é o instrumento pelo qual os países oficializam seus compromissos para minimizar as consequências das mudanças climáticas. A Cúpula do Clima acontece em Glasgow, na Escócia, e tem como principal objetivo a implementação do chamado Acordo de Paris, que prevê compromissos com a redução na emissão de gases do efeito estufa. E para conversar sobre esse assunto, o nosso convidado desta edição do programa é o deputado Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, que foi um dos deputados que pediu a realização da audiência pública. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Muito obrigado, Fernando, a você. É uma satisfação poder dividir essa preocupação nesse momento tão importante que o Brasil e o mundo estão vivendo. Obrigado, deputado. Obrigado por estar participando aqui com a gente. Eu já aproveito a abertura aqui para pedir ao senhor que nos atualize sobre os principais pontos debatidos nessa audiência pública e qual a expectativa aí em relação aos compromissos que o Brasil pode assumir nessa cúpula do clima. Veja, Fernando, a preocupação que não é só minha, mas dos parlamentares que são mais próximos dos debates das questões ambientais, é justamente que o governo ele não é muito claro nem muito transparente a respeito do que ele pretende na COP26. Nós tivemos recentemente uma mudança muito drástica na postura do governo, nós tínhamos tido aí, desde 1992 para cá, com a Rio, com a Eco 92, o Brasil assumindo um protagonismo, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas particularmente na questão do debate das questões climáticas, o Brasil sempre teve uma posição de vanguarda, né? Realizando primeiro e debatendo, propondo, e o que nós vimos, particularmente desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o poder, é assim, um recuo total, a mudança de postura, não só na ação nas questões ambientais dentro do Brasil, mas também na participação nesses fóruns. Assim, em 2019, que nós tivemos a COP25, o Brasil não tinha nem stand lá, né? E esse ano nós não tivemos a instalação no Congresso Nacional da Comissão Mista de Mudanças Climáticas. Então, assim, foi uma luta dos parlamentares na Câmara e no Senado poder promover esse debate sem as instâncias e sem o governo federal ter assim, disposição para tanto. Essa já era parte da minha pergunta, né, deputado? Parte dos parlamentares da sociedade civil consideram muito pouco ambiciosas as propostas que o Brasil pretende levar, né? E argumenta-se também aí esse descompasso entre o discurso do governo em fóruns internacionais e as políticas ambientais que são adotadas. O senhor quer dar uma aprofundada nesse ponto aí? Sim, o que acontece é que o governo ele promoveu, há pouquíssimo tempo atrás, o que foi classificado como uma pedalada climática. Ele mudou a NDC para permitir que o Brasil emita mais gases que promovem o efeito estufa. Isso ele fez uma manobra, mudando a linha de base do cálculo, e com isso ele permite que aumente o desmatamento em relação às datas previstas anteriormente, e com isso uma maior emissão. Então esse é um problema muito grave que revela essa disposição um pouco desonesta de enganar o público interno, porque não engana quem entende da questão climática, que ele está abrindo a possibilidade de se ampliar o desmatamento, emitir mais gases carbônicos e ainda tenta passar a ideia de que isso é uma posição ambiciosa. Não é uma posição ambiciosa. De um lado nós temos isso, de outro existe a questão de tentar chantagear a opinião pública mundial, dizendo que é preciso receber dinheiro, que tem uma proposta de 100 bilhões de dólares para mitigar para os países em desenvolvimento. Mas a verdade dos fatos é que todos nós sabemos que a responsabilidade climática ela não é dos países desenvolvidos ou dos países em desenvolvimento, ela é de todos. Então, o Brasil não pode ficar tentando chantagear o mundo inteiro, dizendo que se não me der dinheiro eu não vou fazer nada. E, por fim, tem a questão que você colocou.
né, ao mesmo tempo em que o governo tenta vender a ideia de que a proposta do Brasil é boa, que o Brasil está levando é boa e ela é péssima, ela não inova, ela é muito pouco ousada e ela tem uma pedalada climática no meio, você tem o que está acontecendo de verdade no Brasil, desde 2000. Na verdade, para ser justo, o aumento do desmatamento não começou agora, ele começou lá em 2012, né, ainda no governo da presidenta Dilma. No entanto, ele se acelerou e ele passou a ser uma política de governo com a chegada do ex-ministro Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente, que ele pregava como modelo de desenvolvimento para a Amazônia a mineração em terras indígenas. Assim, uma tragédia. Nós tivemos, inclusive, agora esses dias, 2 crianças Yanomamis sendo tragadas por uma draga, né, de garimpo ilegal em terra indígena, matou 2 crianças. Então, esse é assim, um pouco o símbolo do que pretende o governo do presidente Jair Bolsonaro, destruir as terras indígenas, destruir a Amazônia com o modelo de desenvolvimento da década de 60. Então, realmente, a contradição ela é tão evidente que é assim surpreendente que o presidente tenha coragem de ficar defendendo a sua política para o meio ambiente, porque ela é indefensável. Deputado, para a gente fazer um contraponto aqui, o representante do Itamaraty ele tem defendido que a contribuição de outros países em desenvolvimento nessa questão da emissão dos gases ela tem sido pequena e que o Brasil pode estar querendo assumir compromissos bem mais ambiciosos que os seus pares, que outros países em desenvolvimento. Como é que o senhor vê essa questão? Veja, esse é mais uma vez um debate que ele não cabe. Por quê? Porque o que está em risco aqui é o futuro de todos nós. E o Brasil já provou que essa dicotomia, desenvolvimento e preservação, essa é uma dicotomia falsa. Porque nós, em outro momento da história, muito recentemente, reduzimos o desmatamento, as emissões, enquanto ampliamos a produção, por exemplo, do agronegócio. Então, o que existe de verdade é uma visão equivocada, ambientalmente criminosa de desenvolvimento, que é defendida pelo governo, e é triste nós termos que ver os ministros do Itamaraty, né, o corpo diplomático brasileiro, tendo que defender, eu repito, o indefensável, porque o governo federal, agora, quando houve a eleição da presidência da Câmara e do Senado, levou uma agenda legislativa que era a legalização da grilagem através do PL da grilagem, a retirada da exigência do licenciamento ambiental e a mineração em terras indígenas. Então, o governo é muito claro e muito honesto em anunciar nessa sua agenda que ele é contra o meio ambiente, ele é contra ações de mitigação das mudanças climáticas. Então, fazer essa escolha e depois fazer um discurso de defesa do meio ambiente, de que o Brasil tem uma posição ousada, não. O Brasil tem que se responsabilizar por ele mesmo e pelo futuro do povo brasileiro. E vamos cobrar os outros que não estão fazendo a sua parte. Deputado, outro ponto que foi defendido na reunião também, com relação ao desmatamento ilegal, pelo menos na teoria, há um consenso de que ele tem que ser combatido, né? Mas que foi levantado é a questão do desmatamento legal, que poderia ser reduzido através de incentivos. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor acredita nessa possibilidade? Eu acredito sim. Nós aprovamos, inclusive eu fui o relator na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara, da lei que instituiu o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais. Nós acreditamos que esse é, de fato, o caminho, você gerar incentivos para garantir a preservação, a recomposição das florestas em locais onde houve o desmatamento, né, além do que é permitido em lei. Então, esse é um caminho. No entanto, a gente não percebe o governo federal buscando os caminhos para implementar essa e muitas outras políticas. Nós aprovamos na Câmara, foi aprovado no Senado, o governo veio com uma série de vetos, né, a esse programa, a essa política, inclusive tirando a sociedade civil do acompanhamento e da fiscalização desse programa. Então, assim, o problema do governo é justamente esse. Ele fala uma coisa, por exemplo, o ministro Ricardo Salles, em vários momentos, eu queria utilizar o recurso do Fundo Amazônia para dar para os fazendeiros do agronegócio. A gente acha que não é o caminho esse modelo. Por exemplo, o que nós queremos ver acontecendo é a iniciativa privada financiando a iniciativa privada, né? É você ter setores mais poluentes financiando os setores do agronegócio que tem que recompor.
as suas áreas e não usar recursos que deveria ser destinado para a política pública de fiscalização, comando e controle e desenvolvimento sustentável para comunidades que têm uma prática ambientalmente equilibrada, que, por exemplo, vamos falar de extrativistas, de açaizeiros. Nós precisamos desenvolver essa cadeia produtiva da sociobiodiversidade e não pegar o dinheiro que pode ser utilizado para isso, para ciência e tecnologia, e dar para grandes fazendeiros que já lucram muito com a exportação, enquanto o povo brasileiro passa fome. Deputado, temas como restauração da Mata Atlântica, inclusão de direitos humanos nas discussões ambientais, o senhor acha que esses são assuntos que também poderiam ser tratados na cúpula? Precisam, deveriam e vão. Essa é a realidade. Porque lá na cúpula você tem os governos, mas você tem a iniciativa privada, você tem a sociedade civil. A COP ela é um evento muito amplo, que tem uma série de outros eventos paralelos acontecendo, onde os debates são muito vivos, e é importante dizer que aqui no Brasil, nessas audiências públicas que eu participei, ficou muito claro que a iniciativa privada tem uma clara compreensão da importância que é debater a questão climática. Aqui o Amapá, por exemplo, vou citar um exemplo, nós estamos vivendo hoje aqui o efeito, claro, da instalação de hidrelétrica, da criação de búfalos aqui na foz do rio Araguari. Nós temos um arquipélago que está sendo destruído. Então, isso também é fruto das mudanças climáticas. Então, se você abrir os olhos e enxergar o que está acontecendo no mundo inteiro, a sociedade civil está alarmada, a iniciativa privada mostra que se preocupa com isso, gostaria de avançar mais com ações, por exemplo. Eles estiveram muito próximos do debate do PL, do deputado Marcelo Ramos, que regulamenta o mercado de carbono aqui no Brasil, que é um passo importante. A iniciativa privada enxerga isso como importante, nós enxergamos como importante. Então, assim, ainda que o governo federal não tenha esse compromisso de ter uma política clara, de levar propostas e voltar a ser vanguarda nesse debate, a sociedade civil cobra, exige e vai estar presente debatendo, né, o Congresso Nacional e a iniciativa privada. Eu acho que vai ter uma visão de Brasil mais crítica, mas, infelizmente, o grande ator desse processo, que é o governo federal, nós não temos expectativa de que vai ter uma posição para fazer avançar a agenda mundial. Ok, deputado, muito obrigado pela sua participação no programa, pelos esclarecimentos prestados e seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigado, deputado. Eu conversei com o deputado Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, sobre a audiência pública realizada aqui na Câmara para debater a participação do Brasil na Cúpula do Clima. Se você quiser assistir novamente a este ou a outro dos nossos programas ou ter mais informações sobre esse assunto, é só acessar o site da Câmara, câmara.leg.br, ou as nossas páginas oficiais no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.